Olá, prezados alunos! Sejam bem-vindos à disciplina de Primeiros Socorros. Meu nome é Renata Fonseca, sou enfermeira e durante as videoaulas trataremos de temas comuns no nosso cotidiano. Iniciaremos a nossa discussão com o conceito de primeiros socorros, urgência e emergência e o atendimento a vítimas com ferimentos, corpos estranhos, fraturas, entorses, luxações e desobstrução de vias aéreas. Tenho certeza que alguns desses termos são novidades, mas não se assustem, pois eu e o professor Marcelo estamos aqui para ajudar vocês. E o que são primeiros socorros? Primeiros socorros são os procedimentos de emergência que devem ser aplicados a uma pessoa em perigo de vida, visando manter os sinais vitais como a pulsação, a respiração e a pressão arterial normal, evitando o agravamento até que ela receba uma assistência adequada e definitiva. As primeiras atitudes para qualquer atendimento de primeiros socorros são: vamos anotar? Caneta e papel na mão. Transmita confiança, tranquilidade, alívio e segurança às vítimas que estiverem conscientes, informando que o auxílio já está a caminho. Haja rapidamente, porém, dentro dos seus limites. Use os conhecimentos básicos de primeiros socorros. Às vezes, é preciso saber improvisar. Sempre devemos pedir e aceitar a colaboração de outras pessoas, deixando-se liderar pela pessoa que apresentar maior conhecimento e experiência. Aproveitando que estamos discutindo sobre conceitos, qual a diferença entre os termos urgência e emergência? Vocês sabem? Na urgência, não há risco imediato de morte. A vítima necessita de um atendimento qualificado no menor tempo possível, a fim de se evitarem complicações e sofrimento, como, por exemplo, uma febre de 40 graus em uma criança. Já na emergência, o atendimento deve ser imediato, pois há um grande risco de morte ou sofrimento intenso, como, por exemplo, em uma parada cardiorrespiratória. Entenderam? Então, agora vamos falar de uma situação muito comum nas escolas, os ferimentos. Você aprenderá a classificar os ferimentos, como também prestar os primeiros socorros. Nos ferimentos, classificados como fechados, há extravasamento de sangue no tecido subcutâneo, por baixo da pele, não havendo rompimento da mesma. É normalmente produzido por um objeto que provoca lesão pela pressão exercida numa parte do corpo, batendo ou chocando, sem haver perfuração. Como sinais, temos a equimose, caracterizado por um sinal arroxeado na pele, como, por exemplo, o olho roxo, e também o hematoma, que é o acúmulo de sangue em um órgão ou tecido, apresentando-se por um sinal arroxeado e inchaço no local, por exemplo, galo na cabeça. Perceberam a diferença entre equimose e hematoma? Já no ferimento aberto, acontece o rompimento da integridade da pele, geralmente acompanhado de sangramento. São divididas em feridas cortantes, contusas, perfurantes, transfixantes, lacerantes e escoriações. Vamos reconhecer cada uma delas. As feridas cortantes
são produzidas por agentes físicos cortantes. Exemplo, uma faca, que penetram na pele e produzem ferida linear. As feridas contusas são produzidas por objetos rombos, como uma pedra, que rompem a integridade da pele e produzem bordas traumatizadas, hemorragias e edemas. As feridas perfurantes são produzidas por objetos finos e pontiagudos. Exemplo, uma ponta de um lápis, uma faca, e produzem perfuração na pele. Já as feridas transfixantes ocorrem quando o objeto penetra a pele e atravessa o tecido ou órgão. As feridas lacerantes são produzidas por compressão quando a pele é esmagada, havendo o arrancamento do tecido. Exemplo, feridas causadas por vidros ou arame farpado. Nas escoriações, a lesão é superficial e ocorre a partir do atrito de uma superfície áspera e dura contra a pele. Em todas as situações, os primeiros socorros são muito importantes, uma vez que podem evitar outros danos, como infecções ou hemorragias. Lave o ferimento com soro fisiológico em jato ou água corrente, a fim de remover partículas. Evite esfregar o local. Não remova os corpos estranhos manualmente, como a faca enficada na foto que vimos, já que a tentativa pode provocar hemorragias ou outras lesões. Controle as hemorragias por compressão, com gaze ou uma toalha limpa, se possível. Remova as roupas da ferida, preferencialmente cortando-as, para se evitar dor e outras lesões. Não toque na ferida, para evitar a contaminação. Cubra o ferimento com compressa estéril ou toalha limpa e encaminhe a vítima para o hospital. Bem, agora vamos discutir sobre os primeiros socorros no caso de corpos estranhos. Corpos estranhos são pequenas partículas de variada origem e constituição física. A penetração involuntária desses corpos estranhos no organismo é um tipo de acidente muito comum e pode ocorrer por ingestão ou externamente. Na maioria das vezes, são situações simples, de fácil resolução. Porém, alguns acidentes com corpos estranhos, quando mal conduzidos, podem provocar sérios problemas à vítima. Durante o atendimento, é necessário o rápido reconhecimento desse corpo estranho, agilidade e tranquilidade na retirada desse objeto. E o que fazer no caso de corpos estranhos nos olhos? Procure visualizar e localizar o objeto. Oriente a vítima a abrir e fechar os olhos repetidas vezes para permitir que as lágrimas lavem os olhos e possivelmente removam o corpo estranho. Caso a vítima não consiga seguir essa recomendação em decorrência da dor, tente lavar os olhos com água corrente. Caso existem objetos empalados, estabilize-os. Nunca tente retirar o corpo estranho com pinças ou qualquer outro objeto. Nunca toque nos olhos da vítima e nem deixe que ela o faça. Cubra os olhos com gaze ou pano limpo, sem pressionar. Encaminhe a vítima para o hospital. No caso de corpo estranho nos ouvidos, deite a vítima com o lado do ouvido afetado para cima. Procure visualizar e localizar o objeto. Se o objeto for visível, tente retirá-lo delicadamente com as pontas dos dedos.
Nunca utilize qualquer instrumento na tentativa de remover o corpo estranho. Se o objeto não sair manualmente ou houver risco de penetrar mais, não manipule e encaminhe a vítima para o hospital. Se o corpo estranho está no nariz, oriente a vítima a manter a boca fechada. Comprima a narina que está livre. Peça à vítima que assoe, sem forçar, pela narina obstruída. Caso não consiga retirar o objeto, mantenha a vítima calma, cuidando para que não inale o corpo estranho. Encaminhe a vítima para o hospital. Prosseguindo, nós falaremos sobre fraturas, entorses e luxações. Você aprenderá a identificar cada uma delas, assim como prestar os primeiros socorros, assegurando a integridade física da vítima. A fratura é qualquer interrupção na continuidade do osso, provocada por trauma e requer atendimento e transporte adequado. Podem ser classificadas como fratura fechada. Não existe perfuração da pele, não havendo conexão entre o osso quebrado e a superfície externa do corpo. Fratura aberta provoca ferida na pele, expondo o osso ao meio ambiente. Os sinais e sintomas mais comuns para uma fratura são dor, dificuldade de movimentação, deformidade na área lesada, inchaço local, diferença de temperatura e palidez na extremidade do membro afetado, crepitação, que são sucessões de pequenos ruídos finos e secos. De uma maneira geral, você deve obedecer a alguns cuidados para qualquer tipo de fratura. Primeiramente, chame o SAMU 192 ou Corpo de Bombeiro 193. Controle hemorragias comprimindo diretamente o local com gases ou toalha limpa. Caso não tenha um serviço de emergência, imobilize o membro, procurando colocá-lo na posição que for menos dolorosa para a vítima. Use talas na sustentação do membro atingido. Muita atenção! As talas precisam ser do tamanho suficiente para ultrapassar as articulações acima e abaixo da fratura. Talas podem ser improvisadas com qualquer material rígido, como madeira, revistas enroladas, galhos. O membro atingido deve ser acolchoado com panos limpos ou camadas de gases. Prenda as talas com tiras de pano ou crepom, que são as faixas, apertando-o suficiente para imobilizar a área sem provocar interrupção do fluxo sanguíneo. Observe a extremidade do membro imobilizado. Caso fique arroxeado ou aumente a dor, retire a imobilização. Caso seja uma fratura exposta, não tente jamais recolocar o osso exposto de volta para o seu lugar e não contamine a área. Utilize apenas soro fisiológico em jato para limpeza e proteja o ferimento com gaze ou uma toalha limpa. Não passe qualquer produto no osso exposto. Caso exista hemorragia, contenha-a, comprimindo o local com um chumaço de gases. Caso não tenha socorro especializado, imobilize com tala rígida, lembrando dos improvisos. Na posição em que se encontra, abrangendo uma articulação acima e outra abaixo, e encaminhe para o hospital o mais próximo. Há também o atendimento de primeiros socorros no caso de entorses e luxações. Mas qual a diferença desses termos?
Entorse é uma distensão dos ligamentos sem desligamento completo dos ossos da articulação. As causas mais frequentes são violências, como puxões bruscos ou rotações, como na rotação do tornozelo, que forçam a articulação. Os sinais e sintomas mais comuns são dor, inchaço e arroxeamento local. Luxação é o deslocamento das extremidades das articulações para fora de sua posição normal, como nos ombros, cotovelos, dedos e mandíbula. Geralmente ocorre devido a traumatismo por golpes indiretos ou movimentos violentos. Os sinais e sintomas mais comuns são dor, inchaço, deformidade local e dificuldade de movimentação do membro afetado. Em ambos os casos, os primeiros socorros à vítima são: coloque a vítima em uma posição confortável, aplique gelo no local, imobilize o membro na posição que for mais cômoda para a vítima, deixando a extremidade à mostra, para observação da coloração. Caso fique arroxeado, retire a imobilização. Se houver ferida no local, limpe com soro fisiológico em jato e cubra a área com gaze ou toalha limpa antes da imobilização e leve a vítima a um hospital. Agora, mostraremos a vocês como realizar na prática os cuidados descritos. É com você, professor Marcelo. Olá, professora Renata. Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho na prática, então, sobre os primeiros socorros de atendimento ao trauma. Vamos mostrar como acontecem os primeiros socorros no atendimento às fraturas fechadas e às fraturas abertas. Nas fraturas fechadas, a gente vai englobar também o atendimento aos casos de entorse e de luxações, que basicamente obedecem uma mesma linha de raciocínio. Como exemplo, nós temos aqui um membro de um paciente com uma fratura fechada na perna, ou nas articulações aqui eu posso ter um entorse ou uma luxação, onde que a gente vai atender da mesma maneira. Primeiramente, eu tenho que verificar se não tem exposição de osso, saber se essa fratura não é aberta. Não sendo aberta, nós vamos pegar um material que aqui no caso eu vou estar utilizando uma tala rígida, né? Que eu tenho diversos tamanhos, mas a gente pode improvisar, como a professora Renata falou, com um pedaço de madeira ou com um cobertor, a gente consiga enrolar de maneira que a gente imobilize esse membro. Eu vou estar utilizando aqui a tala. Lembrando que o que eu for utilizar, o objeto que eu for utilizar, ele tem que ser maior do que as duas articulações. Se o paciente tem uma fratura aqui, a tala tem que passar da articulação mais acima e da articulação mais distal. Como essa aqui, por exemplo. Eu não posso pegar essa tala daqui que é menor e colocar no atendimento dessa fratura, uma vez que eu não vou conseguir atingir meu objetivo, que é imobilizar esse membro. Coloquei essa tala aqui, que também pode ser um material improvisado. Fiz essa dobra, essa tala é uma tala rígida. Pego um crepom, uma faixa e vou enrolar no membro do paciente. Isso aqui eu consigo fazer com uma pessoa só. Enrola no membro do paciente. Sempre do final do membro para a região mais proximal. Não posso enrolar nem muito apertado, mas também não posso enrolar a faixa muito frouxa, de maneira que a tala vá sair, tá? Utilizei aproximadamente uns 2 ou 3 crepons, de maneira que ela fique bem afixada.
Posso enrolar aqui também no pé para fixar melhor. Tá? Sempre lembrando, como a professora Renata disse na aula teórica, que a ponta, as extremidades do membro que a gente vai fazer a imobilização deve ficar exposto para a nossa avaliação. Terminei a imobilização, eu vou verificar se as extremidades do membro que eu fiz a imobilização não estão ficando arroxeadas, ou se o paciente, ou se a vítima, ou se o nosso colega não está queixando uma dor maior do que antes da imobilização. Se ficar arroxeado as pontas dos dedos aqui neste caso, ou o paciente queixar uma dor maior, nós temos que retirar a imobilização e conduzir o paciente para o atendimento hospitalar sem a imobilização, tá? Isso aqui é imobilização no caso de fraturas fechadas. Caso eu tenha então uma fratura aberta, como a professora Renata havia dito, que é onde ocorre a exposição do osso através de um rompimento da pele, quais os cuidados que eu tenho que ter? Primeiramente, eu não devo retornar esse osso para dentro da pele, eu tenho que deixar ele da maneira como está. Qual o cuidado principal? Evitar infecção no local. Eu tenho que fazer uma lavagem, se eu tiver um soro fisiológico disponível no meu local de trabalho, faço um pequeno furo com agulha, jogo em jato, não encosto mãos, não passo pomadas, não passo qualquer tipo de outro líquido, apenas um soro fisiológico em jato. Fiz a limpeza muito bem feita do local, vou pegar uma compressa, um chumaço de gás e uma toalha limpa e coloco no local fazendo uma leve pressão, sem apertar muito, para que o osso não volte para dentro. E a perna, o membro, o braço, da maneira que estiver, eu vou imobilizar. Aqui a imobilização da perna vai ocorrer igual da fratura fechada, sem retornar esse osso para dentro, de maneira que eu vou deixar essa compressa aqui e vou imobilizar, fechando com o crepom da mesma maneira. Sempre lembrando de deixar as extremidades, pessoal, expostas para que eu faça a avaliação após o completo enfaixamento do membro. Terminei o enfaixamento, faço a avaliação, ficou arroxeado, retiro toda a imobilização e levo o paciente sem imobilização para o hospital. Nos casos de fraturas expostas, nós temos que sempre acionar o socorro, emergência 192 SAMU, o Corpo de Bombeiros 193, antes de começar o atendimento. Ok, pessoal? Muito obrigado. Falaremos também da desobstrução de vias aéreas. Com a discussão desse tema, você aprenderá a agir quando nos deparamos com uma vítima apresentando sinais de engasgos ou obstrução das vias aéreas. As vias aéreas são compostas pela boca, nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões, para que o processo de respiração se realize adequadamente. As vias aéreas devem estar livres, permitindo a entrada e saída de ar. A obstrução de vias aéreas é toda situação que impeça total ou parcialmente o trânsito do ar ambiente até os pulmões. A respiração deve ser restaurada o mais rápido possível, pois há o risco de levar o indivíduo à morte. Essa obstrução pode ser dividida em obstrução parcial e obstrução total. Na obstrução parcial, a respiração se apresenta ruidosa
e com presença de tosse. Na obstrução total, a vítima não consegue falar, respirar ou tossir. Ela pode perder a consciência e apresentar a pele azulada. A vítima pode demonstrar sinais de asfixia, agarrando o pescoço, apresentando a coloração arroxeada no rosto, pele e esforço exagerado para respirar. O socorro deve ser imediato, pois em pouco tempo a vítima perderá a consciência, podendo chegar à morte. Atenção! Muitas vezes, durante a avaliação das vias aéreas, o socorrista pode visualizar corpos estranhos. Esses só deverão ser removidos manualmente se estiverem bem visíveis. Caso não tenha visualização do objeto, a manobra de Heimlich deve ser utilizada em situações de engasgamento. No adulto e em crianças maiores de 1 ano, posiciona-se atrás da vítima, abraçando-a em torno do abdômen. Segure o punho da sua outra mão e aplique 5 compressões sobre o abdômen, acima do umbigo, no sentido para dentro e para cima. Se a vítima estiver em pé, afaste as suas pernas e posicione uma delas entre as pernas da vítima, a fim de se evitar queda caso a vítima fique inconsciente. Em gestantes ou vítimas obesas, efetue as compressões no osso externo, o osso longo que divide o tórax em lado direito e esquerdo. Nos lactentes menores de 1 ano, deite a criança de bruços, com o rosto para baixo, sobre o antebraço do socorrista, segurando firmemente a cabeça da criança e mantendo as suas pernas separadas pelo braço do socorrista. Mantenha a cabeça do lactente mais baixa que o tronco. Aplique 5 golpes no dorso do lactente, entre as escápulas, usando a região hipotenar da mão. Após os golpes no dorso, vire o lactente, segurando firmemente a cabeça e o pescoço. Aplique 5 compressões no tórax. Repita os procedimentos até que o objeto seja expelido ou até o momento da perda da consciência da criança. Caso a vítima perca a consciência, inicie a reanimação cardiopulmonar. Agora, o professor Marcelo mostrará a vocês o passo a passo para a desobstrução de vias aéreas. Vamos acompanhar? Preste bem atenção. Olá pessoal, nós vamos falar aqui agora sobre uma manobra que é de suma importância para o atendimento a vítimas que tenham obstrução de via aérea por corpo estranho. Uma pessoa, um parente que comeu um pedaço de carne, ou uma criança que engoliu um objeto, pode inclusive evoluir para uma morte se a gente não souber atender bem em qualquer lugar que a gente esteja. A pessoa engasgada, ela primeiramente, como a professora Renata disse, ela vai ter um sinal universal de engasgo, né? Ela coloca a mão sobre o pescoço e dá a entender que ela está engasgada. Detectada isso aí, como é que nós vamos agir? No paciente adulto e crianças de 1 a 12 anos, em pé, nós vamos colocar uma perna entre as pernas dessa vítima, para que caso essa vítima fique inconsciente e caia, a gente consiga segurá-la e ela não machuque ainda mais batendo a cabeça ou outra parte do corpo no chão. Aqui nós temos o externo, como já foi mostrado, e na pontinha do externo nós temos o apêndice xifoide. Um apêndice xifoide, um pouco abaixo, na região do estômago, nós vamos colocar uma mão. Aqui eu vou colocar minha mão esquerda, tá? Abraçando o paciente de trás. Coloco minha mão direita sobreposta a ela, cruzando uma mão com a outra, tá?
E com isso aqui eu vou fazer 5 golpes para cima e para dentro, para cima e para dentro, 5 vezes. 3, 4, 5. Feito isso 5 vezes, eu observo essa vítima se ela desobstruiu, colocou o objeto para fora. Não colocou, eu faço novamente. Coloco minha mão, uma outra sobreposta a essa e aperto o estômago dela. Para cima e para frente, para cima e para frente, para cima e para frente. Vou fazer isso quantas vezes forem necessárias, até que ela coloque o objeto para fora ou ela fique inconsciente. Se ela ficar inconsciente, aí eu vou ter que passar para minhas manobras de ressuscitação cardiopulmonar, deitando a paciente no chão. Já nas crianças menores de 1 ano, o procedimento de Heimlich é um pouquinho diferente. Eu vou pegar essa criança, que a gente chama também de lactente, as 2 pernas eu vou colocar separados pelo meu braço, seguro bem a face dessa criança, tá? Olha para vocês verem como é que fica. E no dorso, com a cabeça um pouquinho mais baixa do que o tronco, exatamente nesse movimento, eu vou espalmar minha mão com essa região hipotenar da minha mão, vou espalmar sobre o dorso, fazendo esse movimento, tá, pessoal? Não posso bater nem muito forte nem muito fraco, mas o suficiente para a criança coloque para fora o objeto que está obstruindo sua via aérea. Vou fazer isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O objeto caiu no chão. Caso não caia, eu vou segurar essa criança com o meu outro braço, girar ela para cá. As pernas dela vão estar separadas aqui. Eu vou fazer 5 vezes no tórax dessa criança com minha outra mão. 1, 2, 3, 4, 5. Retorno novamente para a posição inicial, até que ela desobstrua a via aérea. 1, 2, 3, 4, 5. Nem muito forte e nem muito fraco, mas o suficiente para que essa criança coloque o objeto para fora. Obrigado, pessoal. Queridos cursistas, encerramos aqui a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até breve.